Bom, nós vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32, verso 4, a palavra de Deus ela diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então vamos guardar essa palavrinha aqui. Deus é fidelidade. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque Tu nos dá, Pai, a oportunidade tão graciosa de podermos abrir as Escrituras. E nesta noite, Pai, tão agradável, tão fresquinha, quando nós temos a oportunidade e a liberdade de meditar na Tua Palavra, nós buscamos o socorro do Teu Espírito para que Ele venha iluminar as nossas mentes, venha tirar dos nossos olhos a venda e venha nos dar sabedoria para compreendermos as Escrituras. Pai Santo, esteja abençoando todos aqueles que estão, Pai, vendo essa mensagem, abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares, do seu lar. Pai, nós confiamos nas Tuas mãos esse tempo, pedimos que Tu abençoas a Tua palavra, porque é a Tua palavra, Pai, poderosa, ela é capaz de nos edificar, porque é o próprio Cristo, que é o Teu verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Por isso Ele é o edificador da igreja. Ele diz que Ele edificaria a sua igreja. E nós, como igreja do Senhor, temos essa expectativa de que nesta noite nós seremos edificados. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, todo esse tempo de reflexão. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos hoje, com a ajuda do Senhor, buscar entendimento espiritual para verificarmos quão fiel é o nosso Deus e Pai. Porque existem ainda muitas pessoas incrédulas que não conseguem, de alguma maneira, dar crédito ao Pai e à Sua palavra. Então hoje nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Quero mexer muito com a Bíblia hoje. Eu quero que você realmente possa ter um entendimento espiritual da fidelidade do Pai, que por detrás das Escrituras Sagradas, de cada letra que foi escrita na Bíblia, e nenhuma palavra sequer Ele escreveu a esmo, até mesmo um tio ou uma vírgula. É fundamental que nós atentamos para isso, porque o nosso Deus e Pai é um Pai de detalhes, é um Pai que cuida do pardal, é um Pai que Ele cuida do fio de cabelo da nossa cabeça. Ele é um Deus e Pai que se importa. Ele se importa com você. Ele está olhando para você. Se você creu nele, se você já realmente ganhou uma experiência de regeneração, de que passou pelo Evangelho da Graça, de que morreu e ressuscitou com Cristo, você é um filho de Deus, Deus te ama, Deus se revelou a você, Ele permitiu que através da sua união com Cristo, você pudesse, de fato, ser habitado pela Trindade, pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. E que a palavra também habite ricamente em vós. A palavra de Cristo, ela habite, faça morada em nosso interior. Essa palavra, ela começa agora, a partir do novo nascimento, operar em nós a transformação das nossas vidas, transformar as nossas vontades desordenadas, transformar os nossos desejos inadequados, para que eles sejam todos voltados para o Pai. Por isso que a palavra ela é muito clara quando diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é maravilhoso. Então nós vamos olhar para Cristo, vamos ver a fidelidade de Cristo, a fidelidade do nosso Pai Celestial nas Escrituras Sagradas, porque, queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de engano,
num mundo cheio de falsidade, num mundo cheio de incertezas, não é verdade? Então, nos faz bem, para cada um de nós, seus filhos, sabermos que nós temos um Deus e Pai que é fiel, que nele nós podemos confiar. Então, se você crê, você é filho, você é o foco do amor do Pai, você é o foco dos cuidados do Pai, o Pai tem cuidado de nós. Lembra do apóstolo Pedro, quando então eles entraram naquele barco e Jesus disse para eles: passemos do outro lado do mar. Então entraram todos e Jesus foi dormir ali na popa do barco. Mas certa hora veio aquela ventania, o mar ficou embravecido, então os discípulos, eles pensaram que iriam sossobar. Eles pensaram que aquele barco iria se afundar. Então Pedro correu lá para despertar Cristo. Senhor, você não se importa que nós estamos perecendo? O barco está enchendo de água, nós vamos morrer. Então Jesus repreendeu Pedro dizendo o seguinte, também aos demais apóstolos: eu não disse para vocês, passemos do outro lado, vocês tinham que confiar na minha palavra. Então eles foram tão incrédulos. Mas, queridos irmãos, o apóstolo Pedro, depois escrevendo na sua carta, nós já dissemos para vocês algumas vezes, que ele ganhou uma experiência, ele ficou muito ansioso naquele dia. Então ele pôde escrever em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos, a Bíblia diz através do seu instrumento, o apóstolo Pedro, que Deus tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. É um Pai maravilhoso que nós estamos sob os cuidados do nosso Pai Celestial. As nossas vidas estão em suas mãos. Ele nos ama tanto que Ele nos gravou na palma de sua mão. Nós estamos nas mãos do nosso Pai Celestial e Ele nos ama. Então, nós somos o foco do amor do Pai. Aquele que ainda não nasceu de novo, que é uma pessoa ímpia, perversa, então ela precisa de ganhar uma experiência de regeneração. Essas pessoas que são ímpias, perversas, pecadoras, que vivem no pecado, elas também são amadas pelo Pai. Deus amou a todos. A palavra fala naquele texto lindo, clássico, que todos nós conhecemos, de João 3,16, que Deus disse ali que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, nós vamos hoje analisar um pouquinho da fidelidade de Deus. Quero meditar junto com vocês. Você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir a sua Bíblia, vai anotar os textos, pode grifar a sua Bíblia, que nós vamos caminhar um pouquinho aqui pelas Escrituras Sagradas e vamos ver detalhes da fidelidade do nosso Pai Celestial. Vamos ver a sua fidelidade à luz das Escrituras Sagradas. Como diz o salmista: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Então nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, que inspirou toda a palavra, para que Ele mostre para nós, para que Ele conduza a nossa mente e coração para a centralidade daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez, daquilo que Ele inspirou, porque todas as palavras que o Espírito inspirou, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele disse. Porque toda a voz do Espírito na palavra é a própria voz do Pai. Toda a voz do Pai na palavra é a própria voz do Espírito, a própria voz do Filho. Há uma unidade onde não há ali nenhuma desavença entre a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles trabalham de uma maneira tão adequada, onde não há guerras, não há lutas, não há competições, é um para o outro. E é assim que Ele quer que seja conosco a sua igreja, a vida dos regenerados. Estão me entendendo? Então nós vamos ver em primeiro lugar, aqui dentro da palavra de Deus, que a fidelidade de Deus é um dos seus atributos.
O que é um atributo? É uma característica de uma pessoa. Vamos dizer assim, que também são os predicados de uma pessoa. Então, fidelidade é um atributo de Deus. Deus, Ele é fiel. Agora, Ele é fiel a quê? Será que Ele é fiel a nós? Não, Deus não pode ser fiel a nós. Nós vamos mostrar na palavra. Ele não pode ser fiel a nós se nós, de fato, não somos fiéis à sua palavra. Às vezes nós vemos muitos escritos, em veículos, dizendo o seguinte: Deus é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel, mas muitos não sabem a quem ou a que Deus é fiel. Você acha mesmo que Deus é fiel a você? Se você acha que Deus é fiel a você, você está errado. O único lugar que Deus é fiel é a sua palavra. Você se lembra, tem um texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, você pode conferir na sua Bíblia. Lá está escrito assim, que eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Então, Deus é fiel à sua palavra, ou em outras palavras, Deus é fiel àquilo que Ele disse. E tudo que Ele disse está registrado nas Escrituras, que é suficiente para nós. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós temos então um coração aberto do Pai. Nós temos a voz do Pai falando conosco. Tem muitas pessoas que desejam ouvir a voz de Deus. Então, se elas quiserem, de fato, ouvirem a voz de Deus e ser guiadas pela voz de Deus, elas precisam ler as Escrituras Sagradas. Não apenas ler, porque apenas por ler as Escrituras, nós vamos ficar com uma mente abarrotada de conhecimento, mas sem realidade. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu creio na palavra, eu estou unido àquilo que Deus disse. Porque, queridos, eu disse aqui anteriormente que Deus não é fiel a você, Ele é fiel à sua palavra. Agora, quando nós cremos na palavra dEle, então Ele é fiel à sua palavra e nós, por crermos na palavra, a fidelidade de Deus nos alcança. É quando nós então permanecemos na palavra dEle. Por exemplo, lembra daquele texto de João capítulo 15, um texto muito interessante? Lá Jesus, ele disse assim, no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, o que é permanecer em Cristo? Permaneça na sua palavra, olhando para a palavra. Como que nós podemos olhar para Jesus hoje? Olhando para a sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. Às vezes nós oramos ao Pai e oramos e parece que Deus não responde. Não é que Ele não responde, Deus nos responde de 3 maneiras. Responde com sim, responde com não e responde com espere um pouco. Mas aquelas vezes quando você ora, parece que não tem resposta. Você deve ir para as Escrituras Sagradas e crer naquilo que Ele disse, porque aquilo que Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. Jesus disse, permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês. Permanecer nele é ficar olhando para as Escrituras Sagradas, não desviar nem 1 milímetro sequer. Porque quando nós começamos a desviar da palavra, nós começamos a andar por extremos. Por isso que a palavra fala que não é para a gente tirar nada da palavra e nem acrescentar nada. Quando nós tiramos ou acrescentamos alguma coisa, os flagelos da própria palavra, ela vem sobre cada um de nós. Isso é muito sério. Então, queridos irmãos, temos que ficar crendo na palavra. Tem um texto muito interessante. Hoje eu vou ler bastante Bíblia. Eu quero que você fique bem concentrado, bem atento. Em Jó, capítulo 4, versículo 18. Do 18 em diante, olha o que a Bíblia diz. Preste atenção. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Presta atenção, Deus não confia nos seus servos, porque há muitos servos
que eles fazem um serviço de Deus e querem servir a Deus da maneira que eles acham que é correta e não da maneira que Deus estabeleceu na sua palavra. Por isso que Deus não pode confiar a um dos seus servos se este servo não é dirigido pela sua palavra. Vocês estão me compreendendo? Por isso que ele disse aqui, Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Agora, olha o verso 19. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Esse aqui é eu e você. Nós nascemos de manhã e à tarde somos destruídos, perecemos para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morre e não atingem a sabedoria. Essa aqui é a realidade do homem e de uma mulher que serve a Cristo segundo a sua maneira que ela acha que é adequada, não a maneira que Deus quer, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos aprender como servir a Cristo. Agora, queridos, a fidelidade de Deus, a fidelidade, dentre aí os muitos atributos de Deus, faz parte do seu caráter. Caráter é aquilo que a pessoa é. Então nós temos um pai que é um pai de caráter. Temos um pai que é um pai fiel. Mas Deus é fiel não a mim, não a você. Ele é fiel em primeiro lugar à sua palavra. Então quando nós cremos na palavra, a fidelidade de Deus nos alcança. Quando eu creio naquilo que está escrito, por exemplo, a Bíblia diz em Romanos 6,6 que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o nosso corpo do pecado fosse destruído e nós não venhamos servir ao pecado como escravos. Então eu tenho que crer, porque Deus disse na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, ele matou, arrancou o pecado de mim e me fez uma pessoa livre para servi-lo. E pela ressurreição, ele me deu a sua vida, Efésios 2,6. Então, eu criei que eu morri com Cristo, que meu pecado foi removido, e criei também porque a Bíblia diz que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo e que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. E eu também creio porque a Bíblia diz, em Colossenses 3, de 1 a 3, que é para mim buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita da majestade nas alturas. É para mim pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque eu estou morto com Cristo. E a minha vida, eu creio, porque a Bíblia diz em Colossenses 3,3, que eu estou morto com Cristo, e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, nos lugares celestiais, numa posição muito elevada que ninguém pode me tirar de lá, porque a salvação é eterna. Jesus disse em João 10,28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Se ele disse que uma vez que eu creio em Cristo, eu recebo a ele a vida eterna, e ele diz que nós jamais iríamos perecer, mas tem muitos aí achando que as pessoas perdem a salvação, e elas não perdem. Vocês estão me compreendendo? Não perdem. Você creu no Senhor, você é filho, e sendo filho, você é um filho eterno, porque Ele disse que nos daria, que nos deu, eu lhes dou a vida eterna. Então, nós devemos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, toma posse da vida eterna. O que foi escrito foi para mim e foi para você. Agora, temos um Deus que é fiel, e a fidelidade de Deus faz parte do seu caráter. Tem um texto na Bíblia, Isaías 49, versículo 7, que diz assim, Isaías 49, verso 7, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, aos servos dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então nós estamos vendo aqui o caráter de Deus. Qual que é o caráter de Deus? Ele, diz a Bíblia, que Ele é o Deus fiel, fiel à sua palavra. Ele se torna fiel a mim quando eu creio naquilo que Ele disse. Porque quando
Quando você crê naquilo que Ele disse, aquilo que Ele disse irá se cumprir em nós. Mas a gente muitas vezes prefere dar ouvidos a esses profetas que vêm trazer para nós essas profecias que Deus não disse na sua palavra. Quando as profecias de Deus foram todas concluídas, todas fechadas, Deus também fechou o livro. Nós temos a Bíblia fechada. Fechada no sentido de que não falta nada. Tudo já foi feito, tudo já está completado. Então, ele disse, não é para nós acrescentarmos e nem para tirarmos. O Deus fiel escreveu a Bíblia. O Deus fiel disse e Ele tem a competência, a capacidade, a originalidade para cumprir aquilo que Ele disse, porque nós temos um Deus fiel, é um Deus de caráter. E eu e você, nós precisamos de que o caráter de Cristo seja forjado em nós, seja formado em nós. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Quando Cristo cresce, cresce em mim a fidelidade de Deus e eu diminuo. Porque, querido irmão, querida irmã, você não é fiel, eu também não sou fiel. Ninguém é fiel. Fiel somente o Deus da verdade, o Deus da palavra. Ele é fiel à sua santa e bendita e poderosa palavra. Queridos, tem tantas pessoas se esforçando para serem santas, tem tantas pessoas que estão dentro deste esquema religioso para se tornar santas. Elas não podem fazer isso, elas não podem fazer aquilo, não podem fazer aquele outro. Elas vivem sufocadas porque elas querem ser santas. Mas santidade, quem vai operar em nós, não é nós. Nós temos que responder aquilo que Ele está fazendo em nós. Ele está me tornando cada dia mais santo. Deus está trabalhando na sua vida, se você é filho, se você creu, tornando você um santo, tornando você uma santa. Mas é Ele quem vai fazer isso, porque Ele é fiel. Ele disse que nos santificaria, porque Ele é fiel. Tem um texto que vocês conhecem muito bem. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, a Bíblia diz assim, presta atenção aqui, eu estou lendo Bíblia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o Deus e Pai, Ele vai nos santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E eu não acredito. Então você está deixando de crer na Bíblia. Você está chamando Deus de mentiroso. Agora Deus é fiel. Se Ele disse, Ele vai fazer. Porque aqui em 1 Tessalonicenses 5:24 está escrito assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Ele nos chamou, fiel é o que vos chama, então Ele também vai fazer. Vai fazer o quê? Santificar-nos, nosso espírito, alma e corpo. Nós temos que responder ao Senhor. Ele vai mostrando quem nós somos, Ele vai nos confrontando pela palavra. A palavra, ela penetra em nós, ela começa a cortar em nós, remover as nossas impurezas. Vocês estão me compreendendo? Então, é Deus operando em nós uma santificação, porque Ele é fiel e nos chamou e Ele disse que iria fazer. E eu creio que Ele tem poder para fazer. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11, a palavra fala assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, tanto o que santifica, quem nos santifica? Jesus. Se Ele nos santifica, Hebreus 2,11 fala que nós somos santificados. Pois tanto que santifica, quanto os que são santificados, Ele nos santifica, nós somos santificados. Se Ele não nos santificar, nós não seremos santificados. É muito simples, cristianismo é muito simples. Jesus Cristo, Ele é manso. Jesus Cristo, Ele é humilde de coração.
E Ele nos chama para que nós venhamos a aprender dele, que é manso e humilde de coração. E nele nós vamos encontrar o verdadeiro descanso para as nossas almas, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Jesus Cristo é maravilhoso. Agora eu quero que você entenda uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. A fidelidade de Deus está unida de forma inseparável aos seus outros atributos, como amor, como paz, como alegria, como santidade, onisciência, onipotência e onipresença. A fidelidade também faz parte dos seus atributos. Deus é fiel. Se Deus é fiel, os demais não são fiéis, não podem ser fiéis. Por exemplo, tem muitas pessoas que se acham que são muito boas. Não, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, não fumo, né? Eu não prostituo, não faço um monte de coisas, não é assim, queridos? Mas nós não somos bons. Você sabe que você não é bom. Lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus, disse assim: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida? O que Jesus disse para ele? Por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Então, Deus, Ele é fiel. Agora, Ele é fiel à sua bendita e santa palavra. Então, queridos, Deus, Ele tem muitos atributos e um dos grandes atributos dEle é a sua fidelidade. Sabe o que isso significa? Isso significa que Ele é fiel porque conhece todas as coisas e também sabe quem é você e sabe quem sou eu. Ele sabe, Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas a teu respeito. Ele sabe tudo de você e mesmo assim Ele te escolheu, porque Ele te ama. Percebe? Eu sei que muitas coisas de você esconde, mas Deus sabe tudo a teu respeito e mesmo assim Ele te ama e porque Ele é fiel, Ele lhe chamou para uma doce comunhão com seu Filho Jesus. Ele disse assim lá em 1 Coríntios 1, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, Ele é fiel, se Ele lhe chamou, não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele é fiel, e se Ele lhe chamou, porque Ele lhe ama, e tudo aquilo que você de fato foi no passado, o pecado fez um estrago na sua vida, mas, queridos, Jesus Cristo, Ele te encontrou. E este Deus fiel tem chamado você e a mim para nós desfrutarmos da comunhão de seu Filho, para nós alimentarmos de Cristo, para nós sermos supridos por Cristo, beber Cristo, nós respiramos Cristo. Cristo tem que sair pelos nossos poros. A nossa vida com Cristo é como uma carta. Nós somos cartas de Cristo, 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Nós somos cartas de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. O mundo aí fora, os homens farão uma leitura da nossa vida, procurando aquele que é fiel, que habita em nós, pelo qual nós fomos chamados a uma comunhão preciosa com Ele. Você está me compreendendo, irmão? Olha, eu li uma história muito interessante. Conta-se que em Sião, quem fosse pego contando uma mentira, teria a boca costurada por 3 dias, lá em Sião. Agora, você já pensou se essa lei fosse aprovada aqui no Brasil? Tenho certeza que muitos homens de negócios nem atenderia o telefone e que muitas senhoras andaria com os seus lábios bordados na boca. Porque, queridos, quanta mentira, quanta falsidade, quanta hipocrisia, mas graças ao Senhor, nós temos um Deus que Ele é fiel. Porque, por outro lado, graças ao Senhor, nós temos um Deus que é fiel
E a fidelidade de Deus, ela é uma fidelidade incomparável. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 8, está escrito assim, presta atenção, Salmo 89, versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és? Quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Quem é poderoso, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Queridos, eu fico admirado, muitas vezes, como que uma pessoa não consegue crer na palavra. Muitos acreditam na palavra, mas não crê na palavra. Você acredita na palavra, como muitos têm um discurso muito bonito. Não, eu acredito sim que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles até leem, até contam aquelas histórias bonitas de Davi, de Sansão, de Jefté, né? Mas eles não estão mesclados com a palavra. A palavra que eles ouviram e que leram não foi misturada com fé. Então a palavra, ela entrou aqui e saiu aqui. Não é verdade? Mas aqueles que leem a palavra e creem na palavra, o Espírito Santo vai habilitar essas pessoas a cumprir a palavra. Eles não serão apenas meros ouvintes, mas serão praticantes da palavra. Queridos, temos um Deus que é fiel. E a fidelidade de Deus, ela é infinita. Ela é desmedida. Nós estamos diante de um Deus que é fiel. E Ele é fiel naquilo que Ele diz aqui na sua palavra. Irmãos, nunca se esqueça disso. A fidelidade de Deus, ela é infinita, como está escrito no Salmo 36, versículo 5, que diz assim, olha, escute bem, Salmos 36, 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Até as nuvens, a tua fidelidade. Irmãos, quão bom é para mim e para você crermos na palavra. Quando cremos, a fidelidade do Pai nos alcança. Você vai viver uma vida descansado, você vai viver uma vida sem temores, você vai viver uma vida agradável diante do Pai. E aqui no Salmo 119, fala que a sua fidelidade é uma fidelidade eterna. Olha só, Salmo 119, versículo 90, está escrito assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Nós vemos nesse versículo aqui do Salmo 119, versículo 90, que a fidelidade de Deus é uma fidelidade eterna. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. E aqui não tem fim. É uma fidelidade eterna. Queridos, o dia que Deus for infiel em sua palavra, Satanás o derrota. Queridos, ele é luz e não há nele trevas nenhuma. Sabe o que isso significa? Significa que ele é a verdade. E a verdade nunca pode ser mentira. Deus é fiel à sua palavra. Agora, eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou te dizer agora. Não há possibilidade, não há maneira como Deus deixar de ser fiel. Sabe por quê? Porque isso significaria que Deus iria negar a si mesmo. Mas Deus nunca pode negar a si mesmo. Se você lê as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, você vai notar nas palavras de Jesus que todas as suas palavras, nenhuma delas, Jesus teve que voltar atrás e se retratar. Eu já disse muitas coisas pelas quais eu tive que voltar atrás e me retratar. Porque falei coisas que não devia. Falei coisas levianas, falei coisas impensadas, e eu creio que você também falou. Mas Jesus não. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo. Né? Por isso que a palavra fala lá em Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É viva porque a palavra é viva. E é viva porque a palavra é o próprio Cristo. Estão me compreendendo? Então,
ele não pode deixar de ser fiel, porque se ele deixasse de ser fiel, ele seria infiel. Então ele estaria negando o seu caráter. Agora, irmãos, como que nós poderíamos crer num Deus que não tem caráter? Mas ele tem caráter. Então, ele não pode negar a sua própria natureza, que é divina, que é verdadeira. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia sempre vai dizer, se referindo ao Deus da verdade. Deus da verdade. Mentira está relacionada a Satanás. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus, ela diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você parou para pensar que versículo lindo? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não tem como Deus negar a si mesmo. Ele é o Deus fiel, a sua fidelidade é infinita, a sua fidelidade é eterna, é de geração em geração. Nenhuma das suas palavras caiu por terra. Tudo que ele disse, Jesus também disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente não levando Deus a sério. Por exemplo, Deus disse que enviaria este mundo em carne o Filho. Ele enviou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus disse que Jesus Cristo iria cumprir os mandamentos. Ele cumpriu os mandamentos. Deus disse na sua palavra que Jesus Cristo iria morrer numa cruz. Jesus morreu numa cruz. Deus disse que ele seria sepultado. Jesus foi sepultado. E Deus disse que Jesus seria ressuscitado. E Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E Deus disse que ele seria entronizado e exaltado à destra do Pai. Ele foi entronizado, exaltado à destra do Pai. E Deus disse na sua palavra que Jesus iria voltar. Irmão, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, queridos, em que você está crendo? Hoje as pessoas estão muito perturbadas porque creem nos pronunciamentos dos governantes. Tem pessoas aí cristãs que tomam partidos de políticos. Queridos, Deus não pediu nada disso. É para nós nos envolvermos tão somente com o nosso Senhor. É para nós orarmos sim pelos governantes, mas não para levantarmos bandeiras, seja do presidente, do governador, seja de deputados, de prefeitos. Não, nós temos que orar pelos governantes, orar pelas autoridades e nos submeter a elas, mas não é para a gente levantar bandeira. Ainda que você tenha preferência política, não saia falando que você tem, senão isso vai gerar briga e intrigas. E as pessoas estão perturbadas hoje porque um político fala uma coisa, outro fala outra, há uma confusão. Nós temos que orar, mas ao invés da igreja orar, ela parte para a briga. Estão me compreendendo? Tem que destituir esse, colocar aquele. Queridos, sai do lugar de Deus. Quem destitui rei e quem coloca rei é o Senhor. Quem coloca presidente lá é Deus. Quem tira presidente de lá é Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele pediu para que a igreja orasse. Estão me compreendendo? Porque, queridos, temos um Deus que é fiel e há alguém que é grande em sua fidelidade. A fidelidade é uma perfeição em Deus pela qual Ele é fiel à sua palavra e também todos os seus concertos, em todas as suas alianças, Ele se mostrou fiel, porque Ele é fiel. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz assim, escute, Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. O Deus fiel que guarda a sua aliança e a sua palavra até 1000 gerações. Meus queridos, uma outra característica que Deus se mostra tão fiel é em suas promessas. Eu gosto muito de ler as promessas de Deus, porque a maioria delas Ele já cumpriu, né? E
toda a promessa dele que ele fez, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nenhuma delas caiu por terra. Então, queridos, nos faz muito bem nós compreendermos que em todas as promessas que ele fez, ele é fiel para cumpri-las. Então, foque na palavra, olhe para a palavra. Por quê? Porque nos faz bem pensarmos, sabermos, estarmos certos de que temos um Deus fiel. Mesmo nesta hora de mudanças, mesmo nesta hora de incertezas, mesmo nesta hora de medo em que a sociedade está vivendo, eu não tenho nenhum medo, porque aquele que habita em mim é o perfeito amor. E o perfeito amor lança fora todo medo, porque ele é fiel. Ele diz que nos guardaria em seu nome. Judas 1, verso 1, fala que nós somos guardados em Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1,5 fala que nós somos guardados mediante a fé no poder de Deus. Ele nos guarda nele mesmo. E ele diz que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse. Tem pessoas que às vezes ficam temerosos, com essa crise pela qual o mundo está passando, por esse vírus, coronavírus. O coronavírus tem perturbado muita gente, mas o vírus do pecado parece que não perturba ninguém. As pessoas, elas querem, parece que morrer e ir para o inferno, mas elas não querem pegar esse coronavírus. Queridos, qual que é melhor? Você ser salvo do pecado ou você ser salvo do coronavírus, você morre e vai para o inferno? O que adianta? Agora, Cristo veio fazer uma obra lá no Calvário, tirar o meu e o seu pecado, crucificando a nossa velha vida e nos dando a sua pela ressurreição. Mas nesse tempo nós estamos vendo, inclusive muitos evangélicos com medo até de passar fome. Já me chegou aos ouvidos algumas informações, não sei se é verdade, que tem muitos aí cristãos passando fome por causa desse vírus coronavírus, queridos. Então eles não conhecem a palavra, então eles não se apoiaram na fidelidade de Deus, porque a minha Bíblia diz, lá no Salmo 37, versículo 25, Davi disse assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E no mesmo Salmo 37, verso 19, está escrito assim, que nós não seríamos envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome nos fartaríamos. Confere na sua Bíblia, Salmo 37, versículo 19. Então, quando eu creio naquilo que Deus disse na sua palavra, e Ele disse que nos dias maus nós não seríamos envergonhados, Ele disse que nos dias de fome, porque virão dias de fome, Ele nos fartaria. Você acha que o meu Pai Celestial, o teu Pai Celestial, vai deixar faltar pão na sua mesa? Nunca! Então, tudo aquilo que eu e você nós recebemos de Deus o Pai, permanece para sempre. Aquele lindo texto de Tiago 1, versículo 17, texto muito conhecido, mas não basta apenas nós conhecermos o texto, temos que crer no texto, tomar posse dessas promessas de Deus para nós. Lá em Tiago 1,17 a palavra fala assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Ele é fiel. Então, creia na fidelidade dEle. O que significa crer na fidelidade de Deus? É crer na palavra de Deus. Queridos irmãos, presta atenção. Você que é filho de Deus, você pode se apegar nas promessas de Deus. Você pode se apegar na sua palavra, pois ao contrário dos homens, Ele sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Deixa eu ler para vocês aqui, Números, capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz assim, Números 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá?
Eu quero que depois você pegue esse versículo de Números 23, verso 19, leia ele várias vezes e comece a pensar a respeito dele. Comece a pensar na fidelidade de Deus. Primeiro, Deus não é igual a você e a mim, Ele não é homem para que minta, porque homem mente, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Se Deus falou, se Deus disse, Ele tem competência, Ele é o Todo-Poderoso para cumprir aquilo que Ele disse. Nós não temos palavra. Nós falamos uma palavra hoje, amanhã ela já cai por terra, mas Deus, Ele fala e a palavra dEle permanece para sempre. Você acha que Deus vai falhar naquilo que Ele mesmo disse? Ele não vai falhar, porque Deus não mente. Hebreus, capítulo 6, versículo 18, diz assim que Deus não mente. Lá está escrito assim, Hebreus 6, verso 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, o que é imutáveis? Coisas que não se pode mudar, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Queridos irmãos, jamais Deus deixará de cumprir uma das suas promessas, porque isso seria uma traição ao seu santo caráter. Deus não mente, Deus é fiel àquilo que Ele disse. Então, mentira, isso é impossível acontecer com o nosso Deus e Pai. Por isso que Ele disse lá em Lucas 21, versículo 33, Ele disse assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, elas hão de ser cumpridas. Então, queridos, na história, nós aprendemos que Deus sempre foi fiel. Por exemplo, eu quero ler com vocês aqui 3 versículos que vai mostrar em toda a história que Deus, Ele é fiel. O primeiro texto é em 1º livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículo 20, está escrito assim, assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então Davi, ele tinha um desejo de construir uma casa para Deus, mas Deus disse, Davi, você não vai construir uma casa para mim. Quem vai construir vai ser o teu filho, vai ser a prerrogativa do teu filho. Eu quero que o teu filho construa para mim, Salomão, uma casa. Então Salomão, ele diz assim, assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. Ele cumpriu. Pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O outro texto é em Josué 21, versículo 45, que a palavra de Deus ela diz assim. Olha que lindo texto, irmãos. Aprecie esse texto da palavra. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Olha que texto, irmãos. Nós devemos meditar e remeditar e ruminar e chegar diante do Senhor e falar para Ele o seguinte, Senhor, obrigado porque Tu disse e eu creio. Aqui está escrito, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E outro texto, 1º livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56, que diz assim a palavra. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Queridos, Deus deu repouso. Deus quer te dar repouso. E o teu repouso só virá quando você se apoiar, quando você crer nas Escrituras Sagradas. Então você vai ter repouso, porque você está lendo a palavra, você está crendo
naquilo que Deus disse. E Deus é poderoso, Deus é competente para cumprir aquilo que Ele disse. Porque nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas palavras feitas por intermédio do seu servo Moisés. Tudo se cumpriu. É por isso que nós, povo do Senhor, nós temos um fundamento inabalável para nós. Que fundamento que é esse? É Cristo, é a sua palavra, é a sua fidelidade. Irmão, Deus é fiel e Ele é fiel à sua palavra. Você se lembra de Sara? Então, Sara, segundo alguns estudiosos, com 90 anos de idade, ela foi mãe. Ela foi mãe de Isaac. Abraão foi pai com 99 anos. Ele já não funcionava mais nada em Abraão. E Sara também. Mas, queridos, no começo ela até riu, mas depois ela creu que Deus era poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que Sara, ela está lá naquele lindo quadro dos heróis da fé. Então, ela teve por fiel aquele que fez a promessa. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, a Bíblia diz que pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Está vendo, irmão? Então, quando eu creio que Deus é fiel, eu creio que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Isso é maravilhoso. Então, isso vai trazer para o nosso coração repouso, vai trazer para o nosso coração segurança, vai trazer para o nosso coração o quê? Alegria. Então, a fidelidade de Deus vai nos alcançar quando nós permanecemos na sua palavra. É por isso que nós, os filhos de Deus, nós podemos nos regozijar, podemos crer que Ele vai cumprir aquilo que prometeu, né? Então, irmãos, nós temos que guardar firmes a confissão a respeito da palavra da palavra de Deus. Nós temos que guardar firmes a confissão da esperança sem vacilar. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, somos exortados a guardar firmes a confissão. Sabe por quê? Lá está escrito assim, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confere na sua Bíblia. Ele fez a promessa, mas quem fez a promessa é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é fiel, fiel à sua palavra. Queridos, sabe por que Deus ele é fiel? Porque Ele não te deixa passar por lutas que estão acima das tuas forças. Nós vamos ter lutas nesse mundo, vamos ter dificuldades, mas nunca será acima da nossa força. Por quê? Ele disse que seria assim, então Ele é fiel. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito assim, me escute com bastante atenção, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, ou a provação, dará também um escape para que a possais suportar. Vamos ter que suportar a tribulação sim, a tentação sim, mas Deus sabe até onde nós iremos suportar. Por quê? Porque Ele é fiel. Queridos, Deus está dizendo aqui que Ele te conhece da cabeça aos pés. Ele sabe aquilo que você pode suportar e aquilo que você não pode suportar. Ele te conhece e Ele está dizendo que Ele é fiel e te conhece e me conhece. E Ele sabe das nossas lutas, sabe das nossas dores, sabe das nossas aflições, sabe muitas vezes das nossas depressões também, porque muitos aí falam que depressão é do diabo. Mentira! Nós podemos ficar deprimidos sim. O Senhor Jesus lá no Getsemane, Ele ficou depressivo. Ele disse assim, dizendo para Pedro, Tiago e João, a minha alma está
profundamente triste até a morte. O que significa essa palavra profundamente triste? Depressão. Se Jesus ficou deprimido, quanto mais eu e você. Mas a depressão na nossa vida, ela não vai ficar muito tempo, ela tem um prazo. Salmo 35, a Bíblia diz assim, Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou em outras palavras, você pode ficar com uma profunda dor a noite inteira, ela tem prazo para ir embora. Mas a alegria vem pela manhã e não tem prazo para se acabar. Porque a alegria é uma pessoa, a alegria é o próprio Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito é alegria. Nós fomos chamados para um reino de alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Muito lindo, irmãos. É a palavra de Deus. Embora nós sabemos que Deus, Ele tenha feito aliança com Israel, Ele jamais jurou fidelidade para com indivíduos pertencentes àquela nação. Antes, a sua fidelidade restringiu-se a uma única pessoa, o seu descendente. Por isso que em Gálatas 3, versículo 16, diz que, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Irmãos, o que isso aqui significa? Que Deus é fiel à sua palavra. Eu já me referi sobre esse texto aqui, vou falar de novo, que Ele é fiel à sua palavra, Jeremias 1,12. Pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus olha para a sua palavra, Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então creia na palavra de Deus, que as promessas dEle, tudo que Ele disse vai se cumprir na sua vida. Quando você crê na palavra, o Espírito torna essa palavra verdade na sua vida. Aí você vai ser um homem da palavra, você vai ser uma mulher da palavra, um jovem da palavra. Estão me compreendendo, irmãos? Mas creia na palavra. Agora, o descendente que é Cristo, é a sua própria palavra que se fez carne, e especificamente a palavra é o alvo da fidelidade de Deus. Lembra de João 1, versículo 1? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, Ele é a fidelidade de Deus. Cristo, Ele é a palavra de Deus. Você se lembra o apóstolo Paulo? Após longa vida de lutas, de sofrimento, ele apanhou, Paulo foi dado como morto. Como sofreu o nosso querido apóstolo Paulo? Mas, irmãos, Paulo nunca deixou de confiar na fidelidade divina. Paulo nunca deixou de confiar naquilo que Deus disse na sua palavra. Então ele pôde dizer no final da sua vida, lá em 2 Timóteo 1, versículo 12, ele disse assim, presta atenção aqui: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só, como que Paulo confiava na fidelidade de Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Em quem que você tem crido, Paulo? No Deus que é fiel, no Deus que pode todas as coisas. Irmãos, como é precioso que temos um Deus fiel. Ele é fiel à sua palavra. Creia nessa palavra e descanse na suficiência de Cristo. É maravilhoso. Deus é fiel e Ele tem uma palavra de salvação. Você se lembra? Ele disse lá em Apocalipse 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Aqui a palavra fala que Jesus é a fiel testemunha. Como assim? Porque Ele sabe aqueles que irão crer nele, aqueles que creu nele e aqueles que não creram nele. Então Ele é fiel. No dia do julgamento, à destra do Pai está Jesus, que é a fiel testemunha. Então Ele vai saber aqueles que creram nele e aqueles que fez de conta que creram no Senhor. Como Ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me,
Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expelimos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. O que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Eles profetizaram em nome de Jesus, eles expulsaram demônios em nome de Jesus, e eles curaram em nome de Jesus, muitas curas, mas Jesus não os conhecia. Entende? Porque nunca creram em Jesus. Queridos, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: temos um Deus de palavra, e esse Deus, Ele é fiel à sua palavra. Então, se Deus é um Deus fiel, então Ele tem uma palavra de salvação fiel. E essa palavrinha está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Olha aqui, Deus é fiel à sua palavra, então Ele tem uma palavra fiel. Fiel é essa palavra. Você que está me ouvindo e me assistindo agora, se você creu que morreu com Ele, você vai viver com Ele. Mas se você não creu que não morreu com Ele, você pode ser o maior teólogo deste universo, você pode ser doutor em divindade, você pode ser mestrado de Bíblia, você vai morrer e vai para o inferno. Agora, se você crê que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, amém, você é um homem, uma mulher salva que creu na fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de palavra, então creia na sua palavra. Quando você crê na sua palavra, você está crendo na fidelidade de Deus, amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo que passamos aqui lendo as Escrituras. Muito obrigado por saber, pela revelação da palavra, que Tu és um Pai fiel. Continue, Pai, nos abençoando com a Sua palavra, revelando o Teu Filho, revelando a Sua graça. Em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos todos aqueles que nos assistiram. Abençoe suas vidas com a Sua palavra e que eles se voltem para a Tua palavra, para que a fidelidade Tua os alcance. Pai, abençoa essa palavra que foi ministrada, frutificando-a no coração, fazendo ela germinar, fazendo ela crescer, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, boa noite a todos vocês, graça e paz.